Certo, pessoal, olha só, nós vamos falar agora nessa live sobre qual é o procedimento para um aterramento conforme a NBR 5410, tá? Então, esse é o tema da live de hoje, para que você possa ir entrando. Então, você que está chegando agora, está nos acompanhando, vamos falar sobre esse tema. Como é que eu vou fazer o aterramento conforme a 5410? Acho até que eu coloquei no título 5419, mas vamos falar da 5410, beleza, pessoal? Bate-papo bem rápido, hoje a demanda aqui está corrida, e hoje à noite, às 19 horas, horário de Brasília, vamos ter uma live fantástica, onde vamos falar de aterramento em subestações. Só que agora a gente vai falar do aterramento para 5410. Por que a gente vem com esse assunto? Por que a gente fala de aterramento atendendo uma norma ou outra? Porque justamente quando a gente vai estudar a NBR 5410, eu vou até abrir ela depois, a gente percebe que ela indica alguns tipos, algumas filosofias de aterramento. A 5419, que trata sobre a proteção contra as descargas atmosféricas, ela vai adotar uma outra filosofia mais fechada, mais rigorosa. E a 5410 ela deixa um pouco aberto. Então a gente tem que entender qual é a função desse nosso aterramento. Se é um aterramento que vai ter uma exclusividade somente para a proteção conforme 5410, para os circuitos elétricos, ou se é um aterramento que vai ter uma funcionalidade também envolvendo a proteção contra descargas atmosféricas. Então esse é o primeiro momento, é a primeira escolha, e eu vou começar aqui com algumas imagens, tá? Para a gente bater um papo legal. Olha só essa imagem aqui. Eu tenho essa imagem, ela exemplifica bastante esse cuidado com o aterramento para a 5410. Então a gente verifica que nós temos um padrão de entrada, tá, em baixa tensão, aterramento residencial, e aí nós vamos ter em amarelo ali, essa malha, esse aterramento que é da própria edificação. Você percebe que o aterramento do padrão, uma haste de aterramento, geralmente vai atender ao requisito da concessionária. Então, a concessionária, seja ali embaixo, média tensão, vai exigir um aterramento do padrão de entrada, exclusivo para ela. Porém, esse aterramento do padrão nem sempre pode ser escolhido como aterramento da edificação. E aí do lado, a edificação vai ter seu próprio aterramento, no qual vai estar conectado no BEP da edificação, que é o quadro geral, e desse quadro geral, o ideal é que siga ali um sistema TNS, como a gente vem falando, tá? Então esse é um requisito bastante importante e que exemplifica a exigência da 5410, quando ela fala justamente que o aterramento ele deve atender aos requisitos relacionados a curto-circuito e relacionados também à proteção contra choque. Então, o aterramento ele é um desses pontos. Quando eu vou fazer a proteção contra choque, segundo a 5410, eu preciso de um bom aterramento e também de um dispositivo de seccionamento automático, para que eu possa garantir segurança contra choque. No caso do aterramento para 5410, em instalações elétricas, a gente vai ter esse cuidado, tá? E o que a norma fala sobre isso? Deixa eu abrir aqui a norma. Olha só, vou jogar aqui, deixa eu tirar aqui. Vou jogar aqui na norma, tá, pessoal? Pra gente ir comentando e falando junto com a norma. Então, eu tô aqui com a norma, ela vai falar o seguinte, ó, no item 6411 da 5410, ela fala justamente sobre os eletrodos de aterramento. E aqui ela apresenta algumas características, ou seja, ela vai falar, ela tem no item A, que preferencialmente o uso das próprias armaduras de concreto, conforme o item 64119. Ou seja, ela já recomenda preferencialmente o uso da estrutura das ferragens da fundação, conforme a 5419 também faz para o caso do SPDA. E também ela fala o uso de fitas e barras ou cabos metálicos, especialmente previstos e imersos no concreto das fundações, ou seja, ou o uso das ferragens, ou colocando barras de aço galvanizado, como é o caso do rebar, dentro das ferragens. Então a própria 5410 também usa como preferência o aproveitamento natural das ferragens ou um aproveitamento estrutural. E olha só que interessante, essa norma da 5410 é de 2008, tá? E muita gente ainda fala que é besteira usar o aterramento natural estrutural. Então muita gente que trabalha no setor elétrico não leu a norma, não estudou a norma, porque os dois primeiros itens, e ela fala preferencialmente,
trata justamente desse aproveitamento natural em uma instalação elétrica em baixa tensão, seja uma residência, seja um comércio, seja uma indústria. Claro que depois a gente vai abrindo mais cenários, mas aqui eu estou trabalhando principalmente a proteção contra choque, contra uma falta, um curto-circuito fase terra, e aí eu entro com o meu aterramento ligado a 5410 nesse cenário. Se eu for falar da 5419, aí eu vou para o anel de aterramento, porque ali é uma exigência de dissipação para eu interligar as descidas e garantir uma boa dissipação e divisão de corrente entre essas descidas para o SPDA. Mas no nosso caso tem esses pontos. E o que mais a norma fala? Vamos lá. A norma também fala o seguinte, uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementares, quando necessário por artes verticais. Quando necessário, aí eu uso arte. Ou cabos dispostos radialmente, famoso pé de galinha. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que usar um próprio anel de aterramento, tá? Ou então, em alguns casos, haste de aterramento com um maior nível ali, com maior características de cabos, ou seja, eu não estou só usando uma arte, eu estou usando um cenário maior, uma quantidade maior de material. E o D, no mínimo, o uso do anel metálico enterrado, anel de aterramento, circundando o perímetro da edificação e complementando, quando necessário, por haste de aterramento e outros dispositivos radialmente. Ou seja, esses 4 itens, eles estão falando basicamente o seguinte. Aqui a 5410 recomenda para o aterramento o uso das próprias fundações, aterramento natural. O B, o uso de ferragens dentro do concreto armado, aterramento estrutural. O C, o uso de uma malha de aterramento, como se fosse ali uma malha, não só um anel, mas uma malha com mechas, uma coisa muito mais propriamente usada na indústria. E o D, o uso de um anel de aterramento complementado com pés de galinha. Então aqui ela não fala necessariamente que eu vou precisar usar somente uma haste de aterramento ou algo do tipo. Então ela traz e reforça a 5410, por mais que ela seja mais antiga que a atual versão da 5419, ela traz essas informações passadas relacionadas a uma estrutura melhor de aterramento. Então, quando alguém fala, Pablo, eu colocando uma haste de aterramento para uma residência atende a norma, necessariamente talvez não atenda, tá? É algo que todo mundo ensina, mas necessariamente não vai atender. Talvez a haste de aterramento atenda o padrão de entrada da concessionária. Ali sim, ali é uma exigência concessionária que a haste de aterramento tem uma função exclusiva de equipotencializar o padrão. Mas quando eu entro no meu sistema interno de edificação, eu tenho que seguir esses itens da norma. E aí quando você tem um SPDA instalado no cliente, muda um pouquinho, porque aí eu vou ter uma obrigatoriedade pelo SPDA de ter um anel de aterramento. E aí eu posso conectar o anel de aterramento do SPDA no aterramento elétrico que existe ali na minha edificação. Olha só o que a norma fala sobre isso, a 5410, tá? A 5410 fala o seguinte, no item 6413, ele fala o seguinte, com opções de eletrodos de aterramento indicadas no item anterior, são também reconhecidas pela NBR 5419, elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas de edificação, nas condições especificadas na norma 5419. Ou seja, se eu tenho um anel de aterramento que vem da 5419, eu devo equipotencializar esse anel de aterramento no meu aterramento elétrico. E nesse momento eu já vou ter um aterramento mais robusto, um aterramento com eletrodos maiores, mais compridos, mais quantidade de material, e isso vai ajudar nesse cenário. Se eu for ver aqui uma outra questão, olha só, nessa mesma imagem, a gente percebe que aqui ele está adotando o item C da 5410, quando ele fala sobre malhas. Então a gente percebe que aqui nessa residência tem uma malha, tá, que vai trazer ali um benefício de um aterramento melhor. Se não fosse a malha, poderia ser a fundação, a própria ferragem,
fazendo um estudo de continuidade, ou poderia ser também ali um eletrodo, um embutido dentro do concreto. Então aqui a gente consegue atender muito esse requisito. E aí tem o pé de galinha, só que o pé de galinha, a própria 5410 coloca o pé de galinha ali, que muita gente confunde, como complementar. Ou seja, eu já preciso ter atendido os requisitos anteriores para depois colocar um pé de galinha. Olha só que interessante, né? E quando a gente lê a norma fica claro, tá? Tá claro, galera. Tá ali, bem específico, tem vários itens. Sugiro que você leia esse item da norma 5410 para que você possa ter mais fundamentação. E aí a gente vai para uma solução como essa. Olha aqui essa solução. Essa é uma solução que atende a 5410 e 5419, se porventura tiver SPDA. Mas aqui, por exemplo, eu estou atendendo ao item A e o item B, né? A linha A e a linha B do item 641.1.1 da 5410, onde eu estou aproveitando as ferragens, você percebe que tem uma ferragem, como um eletrodo natural. E estou complementando com uma haste de aterramento. Então, a haste de aterramento ela é um complemento. Ela não pode assumir todo esse cenário, toda essa necessidade com relação ao aterramento da 5410, conforme os itens que a gente leu, tá? E aqui, inclusive, ela está até aproveitando esse pilar metálico, conectando todos a um BEP, e do BEP está sendo equipotencializado tanto uma infraestrutura metálica ali, pode ser uma infraestrutura metálica, um perfil, e também está equipotencializando o barramento de terra do quadro principal. Então esse aqui é o melhor cenário para uma residência, para um comércio, para uma indústria. Eu atendo aqui tranquilamente a 5410. Só que isso aqui deve ser feito ideal desde a etapa de construção. A gente tem um outro cenário aqui, deixa eu puxar aqui uma outra imagem que eu separei. Olha aqui essa outra imagem, que interessante. Aqui a gente tem um cenário clássico, tá? Muita gente faz isso. Então, numa residência, para fazer o aterramento, coloca apenas uma haste ou 3 hastes. Isso não é tão bom, tá, pessoal? Eu não vou dizer que isso está 100%, porque se a gente for ler o que as normas falam, elas, principalmente a 5410, que vai dar embasamento legal aqui para uma residência, por exemplo, né, quando não tem SPDA, a gente percebe que somente a haste de aterramento é uma complementação. Então eu deveria ter ou um anel, conforme a 5419, um anel, ou o aproveitamento natural das ferragens, ou colocar um eletrodo dentro do concreto armado. Então, se eu não consigo fazer nenhum deles, por condições técnicas, a gente pode, por exemplo, acrescentar maior quantidade possível de eletrodos. E esses eletrodos podem vir como hastes, como um triângulo, a maior quantidade possível. Mas uma haste de aterramento não é suficiente para atender todos os requisitos, mesmo de uma residência. E principalmente quando eu estou usando a haste de aterramento lá do padrão de entrada. Aí piora o cenário, aí o cenário fica cada vez pior, porque aí sim não atende, tá? Então, são conceitos que a gente tem que entender e perceber, porque a gente tem que se basear na norma, viu? Olha esse outro exemplo aqui dessa imagem que eu peguei para vocês. Nós temos aqui o mesmo cenário, tem uma haste de aterramento fazendo todo o papel de dissipação. Dependendo do nível, galera, de curto-circuito, uma haste de aterramento talvez não é suficiente para dissipar essa corrente, para agilizar o processo, porque no curto-circuito e na descarga atmosférica tem um parâmetro que ele é muito importante, que é justamente o tempo de dissipação. Quanto mais tempo passa para aquela corrente, para aquele surto se dissipar, para aquele curto-circuito se dissipar no solo ou ir para o solo, pior, porque aí eu aumento o desgaste energético. Eu tenho maior temperatura, por mais tempo eu tenho mais energia térmica envolvida no processo. Então eu preciso acelerar esse processo, acelerar ali a dissipação. E você pode acelerar esse tempo, tá, de dissipação aumentando o eletrodo de aterramento. Ou seja, quanto maior for o meu eletrodo, quanto maior for o meu material de aterramento, minha quantidade de metais ali que estão envolvidos no aterramento elétrico, melhor será, mais rápido será essa dissipação e menor será o desgaste da instalação.
porque a gente sabe que os condutores, os elementos que vão conduzir essa corrente de curto-circuito, dependendo do tempo, eles vão segurar, o isolamento vai segurar aquela elevada corrente. Mas se aquele tempo ultrapassar os limites, isso pode gerar um problema. E mesmo assim eu tenho tanto o aterramento atuando, quanto também o dispositivo de seccionamento automático, que na grande maioria das vezes é um disjuntor. Então essa filosofia de proteção, esse conceito, ele é levado para média, para alta tensão e para baixa tensão. E é por isso que a gente precisa ter um aterramento adequado. Não é o valor da resistência de aterramento somente. Eu tenho que ter o menor resistência de aterramento possível. Na 5410, na 5419 não é apresentado um valor limite, né? Fica aberto, porque eu preciso garantir quantidade de eletrodo. Então, por isso que quando eu tenho um anel de aterramento pela 5419, lá pelo SPDA, eu tenho uma grande quantidade de eletrodo, que no mínimo vai ser 10% maior do que o perímetro da edificação. Então, imagina o perímetro da edificação, você tem ali 10% a mais daquele perímetro como comprimento daquele aterramento, daquele anel. O eletrodo envolvido pelo solo está com maior quantidade de material. Então, essa corrente, ou curto-circuito, se caso eu equipotencializo e devo fazer, tanto pela 5410 quanto pela 5419, a equipotencialização do aterramento do SPDA com o aterramento elétrico do painel, do quadro, ele vai se tornar um aterramento. Então, eu tenho muito material de aterramento, muito eletrodo, o tempo de dissipação diminui, então entra no conceito do eletrodo mínimo, que eu tenho a curva de dissipação, e com isso eu diminuo a carga energética naquele circuito. E quanto mais tempo eu tenho o curto-circuito ocorrendo, a corrente circulando nos materiais, pior. Então eu entro tanto com aterramento quanto também com o dispositivo de proteção, que ele vai ter que operar o mais rápido possível. Então lá na subestação, na média tensão, na alta tensão, a gente tem um controle maior desse dispositivo, a gente tem dispositivos mais rápidos, né? Porque são digitais, são dispositivos que vão ter um contador muito rápido. Na baixa tensão, em edificações, em casas, como é esse caso aqui, os dispositivos vão ser geralmente termomagnéticos. Então, a função magnética dele, que é o que atua no curto-circuito, pode não ser tão rápida quanto um relé microprocessado como esse aqui, que a gente usa na subestação, que é rápido demais, né? Tem um tempo ali dele e tem um tempo também do disjuntor. Já na baixa tensão, aquele dispositivo do próprio disjuntor, ele demora um pouco mais. Então eu tenho que ter um aterramento bom para isso também, para canalizar isso para esse ponto, tá? Principalmente quando for uma fuga fase terra, que aí vai passar pelo aterramento, não tem como. Beleza, pessoal? Então esse é o cenário. Resumindo, se eu tenho uma instalação, eu quero atender o critério de aterramento da 5410, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 4 opções que a 5410 traz para mim, tá? E ela nem fala, por enquanto, do SPDA, fala da instalação elétrica. Então eu posso usar o eletrodo, o aterramento ali, a própria ferragem da fundação, com um aterramento natural, valido continuidade, valido integridade do metal, o ponto A da 5410. O ponto B, qual seria a outra possibilidade? Eu colocar dentro do meu baldrame, dessas minhas ferragens, um eletrodo, né? Um material, geralmente o rebar, que é utilizado por SPDA, também pode vir a ser utilizado agora para o aterramento de uma residência. Então, você pode usar isso também, tá? Não usa o cobre, tá? Porque o cobre em contato com as ferragens, ele vai gerar pilha galvânica e aí você vai cagar teu aterramento e a tua fundação. Então, você tem que usar um material, um aço galvanizado ou o mesmo material das ferragens, beleza? Terceiro ponto, qual seria? Uma malha de aterramento, ou seja, não só um anel, uma malha. O que é uma malha? Além do anel, você tem um material passando por dentro. Você tem ali o mesh, é bem parecido com essa foto. Essa foto aqui, em amarelo, aqui eu tenho uma malha de aterramento. Então, esse aqui é o item C relacionado a 5410. Só ir lá, ler na norma. E qual é o último item que ela recomenda? O último item realmente é justamente o anel de aterramento na edificação. E complementando todos esses itens que eu falei, você pode usar a haste de aterramento. Complementando, tá? Então a haste de aterramento ela vira um complemento e não vira uma substituição. Então quando você somente coloca o aterramento de uma edificação com uma haste, 3 hastes, um triângulo, não necessariamente vai estar adequado. Ah, mas o valor da resistência de aterramento está baixo.
não é somente isso, não é somente o valor de resistência de aterramento, mas a quantidade de eletrodos que vão estar disponíveis para dissipar com a terra. Quanto maior a quantidade, melhor. E aí a gente olha para o SPDA, eu tenho o anel perimetral, que vai me dar ali 10% a mais, 20% a mais do que o próprio perímetro da edificação. Né? Para uma malha de subestação, eu tenho uma malha, ou seja, tem muito material envolvido. Por que eu não vou também pensar dessa forma no aterramento residencial? Ah, mas eu não quero gastar com aterramento, não quero gastar, o cliente não quer gastar. Não precisa gastar, porque a 5410 traz o aproveitamento das ferragens e também traz inserindo ali algum elemento dentro da concretagem. Ou seja, eu posso tanto fazer isso durante a produção, durante a execução da casa, né, da fundação, ou após por um teste. Então eu não estou gastando, eu estou aproveitando, desde que eu faça teste, e o ideal é que você faça o teste com o milhomímetro, porque a 5419 ela não traz ali um limiar de teste de continuidade para esse fim de aterramento. Ela fala de teste de continuidade da equipotencialização, mas não para o fim de aterramento. Então, qual é o equipamento? Use o milhomímetro, mesmo que seja para validar se a ferragem da residência, do comércio, do supermercado, pode ser utilizado como aterramento elétrico. Não tem problema. Ah, não pode, vai causar problema, quem está falando isso não entende. Na verdade, quem diz que não pode é porque não leu a norma, porque está lá na norma. Vou até mostrar novamente só para a gente finalizar. Está aqui na norma, não tem como fugir da norma, galera. Não tem. Se você foge da norma, você foge de qualquer serviço, porque não dá para usar metade da norma. Olha aqui, esse item da 5410, A e B fala justamente sobre isso, sobre o uso das próprias armaduras ou de elementos metálicos dentro das armaduras. E aí eu tenho uma malha metálica enterrada e aqui eu tenho no mínimo um anel metálico, tá? E aí ela traz aqui ainda aqui, ó, outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, em instalações em áreas descobertas, como em pátios de jardins e em locais de acampamento, marinas e instalações análogas, e na reforma de instalações existentes. Olha só que interessante. Então, ela ainda coloca que outros tipos de solução, fora esses 4 itens, são só utilizadas nesses tipos de cenários. Ou seja, uma edificação em si não deveria, pela 5410, ter como aterramento somente uma arte de aterramento. Está lá escrito, entendeu? Então, basta a gente ler e avaliar um pouco mais. Show de bola, galera! Ó, hoje à noite, às 19 horas, horário de Brasília, teremos uma aula fantástica. Vamos falar de aterramento para subestação. Eu vou falar, deixa eu puxar aqui as normas, tá? Só para... Vou falar sobre aterramento em subestação. Só puxar aqui. 19 horas, horário de Brasília. E você não pode perder. Nós vamos falar sobre a NBR IEC. A NBR... Espera, deixa eu terminar aqui. Só pesquisar a norma certinho aqui, que eu sempre esqueço o nome dela. Ó, nós vamos falar sobre a NBR 15751, que fala sobre aterramento de subestação. Nós vamos falar sobre a STD 80, que também fala sobre aterramento de subestação, e a I3E STD 80, e nós temos ainda uma outra norma I3E, que, se eu não me engano, é a norma I3E 908, posso estar errado aqui, que fala sobre SPDA em subestações de grande porte, ao tempo, como, por exemplo, uma subestação de 69, uma de 13.8, uma de 69, ou 138 que estão ao tempo. Então, essa norma está em falha. Então, a gente vai fazer um arranjo geral, mostrar estudos de casos e também vamos abordar a 5419, porque se tiver uma edificação coberta, vai também ser atendido pela 5419. Tá? Então, hoje à noite, às 19 horas, vamos falar sobre isso. Eu vou abrir o TECAT, vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, vai ser uma aula muito boa para a gente poder acompanhar. Beleza, galera? Tudo certo? Deixa eu responder aqui a dúvida do Antônio. Coloque a dúvida de vocês que eu vou responder aqui por mais 5 minutinhos. Nós temos aqui o Antônio Caso falando o seguinte: ó, posso fazer um anel com eletrodos em uma região à parte, a edificação, e usar para o aterramento? Olha, eu não vejo isso como uma solução viável.
Por exemplo, eu não consigo fazer em volta da edificação, mas tem um terreno ali do lado, uma garagem, eu vou lá, faço o aterramento lá, uma malha, aterramento, um anel e depois conecto no quadro. Você vai estar melhorando o teu aterramento, porém você vai deixar de garantir ali uma solução viável para tensão de passo, para outros tipos de cenários mais complexos, tá? Então o que eu indico é sempre tentar fazer, se for fazer um anel, faz em volta da edificação. Isso eu estou falando da 5410, tá? 5410. Na 5419, você é obrigado a colocar o anel em volta da edificação. Você não pode fazer o aterramento do SPDA fora da edificação, não. Na 5410, se tiver SPDA, se o aterramento for para o SPDA, ele tem que estar em volta da edificação. Seja ele interno, externo ou na própria fundação. Mas tem que estar em volta da edificação. Para o da 5410, ela cria esse cenário, mas se não tiver condição e for só uma instalação residencial, você pode fazer um aterramento ali. O ideal seria que ela estivesse também na própria edificação, tá? Mas 5419 não tem conversa, não tem justificativa, porque ela já coloca isso com uma obrigatoriedade. Ter o anel em volta da edificação. Não posso fazer do lado e puxar, não. Para 5419, para SPDA, não tem como. Tem essa restrição grande. Show de bola, galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra dúvida, senão a gente vai finalizar aqui. O colega perguntou aqui, o Marcos, sempre tive dúvida do que é equipotencializar. Equipotencializar é você trabalhar no mesmo potencial, é você conectar elementos metálicos não condutores e colocá-los no mesmo potencial. Então, para você fazer isso, você vai usar, por exemplo, esse cenário aqui, ó. Você percebe que aqui eu tenho uma barra de cobre e ela está recebendo o aterramento estrutural, está recebendo ali um eletrodo complementar, que é uma haste de aterramento, está recebendo aqui um pilar metálico e está também recebendo essa infraestrutura metálica, pode ser uma tubulação que está entrando na edificação, e mais a barra de aterramento do quadro. Ou seja, esse barramento aqui, que é o BEP, nesse caso, ele é um ponto de equipotencialização. Eu estou equipotencializando, estou conectando esses elementos metálicos não condutores em um único ponto, porque se houver uma elevação de potencial, todos vão ter uma elevação bem próxima uma da outra. E a diferença de potencial entre eles vai ser zero. E por que é bom ter essa diferença de potencial próxima do zero? Porque justamente se essa diferença de potencial for próxima do zero, eu vou diminuir muito a tensão de toque e tensão de passo. E evitar que uma pessoa, ao tocar, por exemplo, no pilar e na infraestrutura da tubulação, possa receber ali uma tensão de toque e passar uma corrente pelo coração e ela vir a óbito ou ter uma parada cardíaca, tá? Então, equipotencializar é isso. É exigência de equipotencialização tanto pela 5410, 5419 e NR10. Ou seja, é um conceito que é bom estudar, é bom você ter em mente, é algo simples de fazer, mas se não se faz, você começa a trazer problemas tanto para os equipamentos e para as pessoas que estão ali envolvidas nessa edificação. Beleza, galera? Eu vou finalizar aqui, porque eu tenho que fazer muita coisa hoje. Ainda estou fazendo um ajuste aqui na aula de hoje. Cara, quem gostou dessa aula, vem para a aula de hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ter às 7 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Brasília. Vamos fazer a nossa aula sobre aterramento e subestação, nível elevado, 1 hora e 10 de aula ali pegada, para tirar muita dúvida e, quem sabe, abrir uma oportunidade de trabalho para vocês. Vocês vão ter visão agora do que vocês podem fazer a mais. E isso é um ponto principal. E segunda-feira é o nosso evento. Então, segunda-feira, a gente está preparando tudo aqui para ser o melhor evento desse que nós já fizemos, tá? E é o SPDA Aterramento Experience, onde nós vamos mostrar toda a estratégia, didática, o método e principalmente o que você precisa fazer para entrar ou melhorar os seus serviços no SPDA Aterramento. Não é só laudo nem projeto, tem um mar de serviços, de oportunidade. E você pode utilizar esses serviços para crescer nesse mercado da maneira correta. Então a gente vai mostrar tudo isso, técnica, prática e também muita metodologia e trabalhar ali estratégia para você poder vender esse serviço. Para você já sair do evento com uma possibilidade de conseguir novos clientes, tá? Que é essa nossa visão para esse evento. Beleza? Até mais tarde, até a noite. Encontro vocês no YouTube. Vou deixar depois lá no Instagram, no meu perfil, no meu stories lá, o link do YouTube para você já ativar o lembrete. E eu encontro vocês mais tarde lá.
Valeu, galera. Obrigado para quem participou aqui e essa aula vai ficar disponível aqui também. Tchau, tchau. Valeu!